Olá, maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas ao conteúdo de hoje. Hoje falaremos sobre o melhor cardio para quem tem diástase. E hoje eu quero começar aqui já fazendo uma pergunta. Quantas mulheres aqui olham para a própria barriga e pensam: acho que isso nunca vai voltar. Nunca vai voltar ao normal. Comenta aqui agora nos comentários se você que tem diástase já começa se perguntando dessa forma. E se eu te dissesse que, em alguns casos, o problema pode ser que não seja gordura apenas. Talvez seja uma diástase que está aí em você. Talvez você tenha diástase e você nem sabe que tem. E talvez você esteja escolhendo e fazendo o cardio errado. Então fica comigo até o final desse vídeo, desse conteúdo, porque eu vou te mostrar na prática porque o cardio na bike spinning e no conforto de casa é uma grande aliada para você que tem diástase. Vou explicar inclusive os primeiros erros que aumentam a pressão do nosso abdômen, do seu abdômen que tem diástase. Inclusive vou conduzir um treino guiado, mostrando na prática o porquê de cada movimento, por que você deve fazer, como fazer e não apenas exatamente fazendo. Vou mostrar o porquê e vou mostrar o como. Então fique comigo até o final que este conteúdo está imperdível para você que tem muitas dúvidas sobre o seu problema de diástase. Então já se inscreva aqui no canal também, já curta esse conteúdo, curta esse vídeo, já compartilha inclusive com aquela mulher que anda dizendo: tenho diástase, eu não quero treinar, eu acho melhor nem treinar, porque eu tenho esse problema, não vou nem resolver. Então ela vai se surpreender com esse vídeo e você também, eu tenho certeza disso. E eu tô vendo que tem muita gente nova por aqui, né? Sejam todas muito bem-vindas. E para quem não me conhece, eu sou Miriam Soares, sou criadora do método Bike Home 28D. E eu acredito muito que as maiores frustrações das mulheres, de muitas mulheres de fato, é olhar para a própria barriga e pensar: eu treino, tento me cuidar, mas parece que nada muda. Parece que me olho no espelho, nada muda. Minhas roupas parecem que não mudam. Tenho esse problema de diástase. E durante muito tempo, eu percebi que muitas mulheres, elas se deixavam de lado por conta disso. Elas deixavam de se movimentar por medo, por vergonha. Medo, inclusive, de não saber fazer o exercício correto, porque tem diástase, achar que vai piorar ainda mais o problema. E medo de fazer, de fato, um exercício errado e acabar ocasionando problemas maiores também. Medo de que a barriga realmente nunca voltasse ao normal. E eu sei que isso é fato, isso acontece com milhares de mulheres que têm diástase aqui. E talvez esse seja exatamente o motivo de você estar aqui agora, me assistindo esse conteúdo de valor riquíssimo. E a verdade é que eu realmente descobri uma coisa muito importante. O problema nem sempre é você treinar. Muitas vezes o problema é não entender de fato como o seu corpo funciona. Então não é só você querer treinar, querer se movimentar o seu corpo, sem saber como o seu corpo funciona, como o seu corpo responde aos estímulos que você entrega a ele. E hoje eu ajudo mulheres a eliminarem 8 quilos em 28 dias, mesmo do zero e no conforto de casa. Mas antes de pensar em emagrecimento, eu acredito muito que toda mulher ela precisa respeitar o próprio corpo e se movimentar com consciência. Porque o que comanda os nossos movimentos é o nosso cérebro, é a nossa mente, é a nossa mentalidade. E eu acho muito que a bike nunca foi somente sobre queimar calorias. Ela também pode ser, inclusive, uma ferramenta
para que você recupere a sua confiança, para fortalecer realmente o seu corpo, a sua mente, você se entregar aqui no seu ritual favorito, no momento em que você mais espera que chegue no seu dia. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. E se você tem diástase, você sabe o seu grau de diástase, você deve ter tido, inclusive, várias consultas com o seu médico, ou até mesmo você que suspeita, né, que tenha diástase, você não sabe o seu grau de diástase, ou simplesmente você sente, de fato, que a sua barriga ela continua estufada, né, mesmo treinando, fazendo alimentação adequada, você sente a sua barriga estufada. Então, fica comigo até o final, porque hoje eu quero te mostrar aqui que em muitos casos o problema não é falta de esforço. O problema, de fato, é falta de estratégia no seu treino aqui na bike. E uma frase que eu acho muito forte também é quando uma mulher com diástase, ela não precisa ter medo de se movimentar. Não. Ela não precisa, ela só precisa realmente aprender a se movimentar da forma certa. Ela só precisa ter a consciência corporal para se movimentar da forma certa. Mas, afinal, o que é diástase? Eu vou tentar explicar aqui para vocês. Tentar não, porque eu nem gosto desse verbo tentar. Eu vou explicar aqui para vocês de uma forma bem simples. Imagine o abdômen. Imagine o abdômen como um zíper, tá? Um zíper de uma calça. Ele é alinhado, ele se encaixa perfeitamente, certo? Aqui é o zíper da sua calça. Durante a gestação, e em algumas pessoas também, que não precisa necessariamente ser pós uma gestação, mas por outros fatores, esse zíper, ele se afasta. Então, temos o zíper aqui, ele se afasta. E a diástase é justamente isso. É esse afastamento dos músculos retos do nosso abdômen. E quero deixar muito claro aqui também para vocês que diástase não acontece apenas após uma gestação. Diástase não é sinônimo também de barriga grande. Diástase também precisa de avaliação profissional para o diagnóstico, tá certo? Então, dado isso, eu quero reforçar aqui também que nem toda mulher que tem diástase, com diástase, ela deve seguir exatamente o mesmo treino, tá? Cada uma tem sua individualidade. A avaliação é individual, especialmente no pós-parto também. Ou quando realmente há sintomas importantes como dor, abaulamento acentuado, né? Que é na região da barriga, um volume exacerbado na barriga e também a sensação realmente de ter um peso pélvico, né? Nesses casos também é essencial, de fato, para definir qual a conduta do seu treino. Então, você já procura o seu profissional para avaliar, você que não tem a avaliação do grau da sua diástase, já procura o seu profissional para poder, sabendo do grau da sua diástase, a gente consegue passar, eu consigo passar o treino individualizado para você. E eu vou falar aqui 5 maiores mentiras que as mulheres que têm diástase elas contam até mesmo para elas mesmas, né? Elas falam, quem tem diástase não pode fazer cardio. Elas têm isso na cabeça dela. E de onde foi que ela tirou? Claro que pode fazer cardio, desde que o exercício ele realmente seja adequado para a sua fase de recuperação. Em qual fase você está no seu pós-parto, por exemplo? Então, existe a liberação do profissional também, que diz, você está liberada para fazer exercício físico. E a execução, ela deve respeitar a técnica. Então, você que tem diástase tem uma técnica específica de um cardio específico. Tem mulheres que têm diástase também que falam, preciso fazer centenas de abdominais.
mais repetição nem sempre realmente é evolução. Nem sempre significam realmente melhores resultados. Não. O importante realmente é você controlar a pressão abdominal, você que tem diástase, e ativar corretamente a musculatura do transverso do seu abdômen, que é a musculatura mais profunda que a gente tem aqui na nossa barriga. E tem mulheres que falam também que a bike, ela piora a diástase. Não é a bike que piora a diástase, de forma alguma. É a forma como você pedala na bike que pode piorar. É a forma de você não ter técnica que pode piorar. É a forma como você ativa o abdômen, é a sua postura aqui na bike, é a sua respiração, é a intensidade, tudo vai contar. Não é a bike que piora, então é a sua forma de executar aqui o seu pedal. E tem mulheres também que falam que quanto mais eu prender a barriga, melhor. Prender a barriga é o quê? Respiração? Prender a respiração. O objetivo para quem tem diástase é ativar o core de forma correta. Ativar o abdômen da forma correta. Respirando normalmente, seguindo uma cadência estruturada e não ficar contraindo o abdômen o tempo todo. Tá bom? Tem gente que fala também que só a cirurgia resolve. E eu acho bem interessante isso também, porque existem casos em que a cirurgia, sim, de fato, ela é indicada. Mas muitas mulheres, elas podem melhorar a sua função abdominal com um plano específico de exercícios individualizados, personalizados e específicos para o seu grau de diástase. E função abdominal não resolve em cirurgia nenhuma. Por quê? Porque você está fortalecendo a sua musculatura do seu core dia após dia, treinando dia após dia, certo? Então você vai fortalecer o seu músculo abdominal, a sua função abdominal com constância. Não é a cirurgia que resolve isso. Vou até mudar de música aqui para mudar um pouquinho esse conteúdo. E agora que você tem diástase, preste muita atenção nisso aqui. Eu vou te ensinar um protocolo de 4 pilares antes mesmo de você subir na bike. O pilar de número 1 para você que tem diástase é respirar. Então, maravilhosas, você que tem diástase, antes de pensar em intensidade na bike e fazer os seus exercícios de intensidade aqui na bike, eu quero que você aprenda a respirar. É fundamental. Esse é o pilar de número 1. Por quê? Porque uma das coisas que eu vejo muito acontecerem por aí é a mulher prender a respiração durante o treino. E quando isso acontece, a pressão do nosso abdômen, ela aumenta, ela pode aumentar. E prender a respiração não é respirar. Por quê? Para você entender melhor, eu até vou pegar esse balão aqui de forma lúdica para você e vou pedir para você imaginar esse balão aqui. Imagina esse balão, imagina que ele é seu abdômen. Eu vou até enchê-lo, tá? Imagina que esse balão, ele é o seu abdômen. E em vez de dar um nó aqui, eu estou somente empurrando as paredes do balão para todos os lados. Não vou dar um nó, tá? Estou só segurando aqui, prendendo a boca do balão com os dedos. E vejam só, o ar, ele continua aqui dentro, certo? A pressão, ela aumenta e fica empurrando as paredes do balão para todos os lados.
É isso que acontece. Inclusive, quando a gente prende a nossa respiração, o ar está aqui dentro e eu estou fazendo movimentos. Então, para onde tiver espaço, o ar, a pressão que está aqui dentro de ar, ele vai correr. Ela vai correr. Onde vê pressão, vai correr para qualquer lado. E é isso que pode aumentar, inclusive, é isso que pode acontecer quando você prende a sua respiração durante o seu esforço aqui na bike, aqui no cardio, aqui em qualquer treino. Porque você cria uma pressão dentro do seu abdômen, né? Prendendo a respiração, o ar fica lá dentro, na pressão abdominal, fica dentro da cavidade toda essa pressão possível e dependendo da situação clínica de cada mulher, isso pode ser que não seja interessante, pelo grau da diástase dela. Então, agora eu vou explicar aqui para você entender a diferença se eu soltar o ar que tem aqui dentro desse balão aos poucos. Eu estou liberando o ar aos poucos de forma controlada, de forma estratégica, pensada aqui para o meu treino. Ou seja, a pressão diminui e fica de uma forma controlada. Então é isso que acontece quando eu treino, não prendendo a respiração, mas controlando a minha respiração, ativando o core da forma correta. E é por isso que durante o treino, eu quero que você respire. Não é para você prender a sua respiração, senão a pressão abdominal, ela vai ficar no abdômen, exatamente como ficou nesse balão. E eu não quero aqui que você faça o seu treino prendendo o ar, prendendo sua respiração. Eu quero que realmente você aprenda a controlar e a coordenar cada movimento com a sua respiração. Esse é o pilar de número 1. A intensidade, ela nunca vem antes do controle. Primeiro você controla a sua respiração para depois controlar cada movimento seu aqui na bike. Só então aumentar a intensidade da carga. Fechado? O pilar de número 2. Eu vou até trocar de música aqui para explicar sobre esse pilar. O pilar de número 2 é o transverso, ativar o transverso do abdômen. O pilar de número 2 é ativar. Mas como você faz isso? O transverso do seu abdômen, ele funciona como um cinturão natural que você tem no seu corpo. E quando ele está ativado de uma forma correta, quando o seu core está ativado da forma correta, ajuda muito a estabilizar o seu tronco. Porque o nosso abdômen é o que sustenta os nossos membros inferiores e os nossos membros superiores. Então, se você ativa corretamente esse músculo fantástico, que é o transverso do seu abdômen, se você ativa o seu core, ativa o seu abdômen da forma correta, você terá o controle correto da sua postura aqui na bike. Fechado? Pilar de número 3 é alinhar. E uma boa postura, ela distribui melhor. Vou até mudar a música aqui. Uma boa postura, ela distribui melhor, inclusive, as cargas e facilita por completo cada movimento, cada trabalho do seu core. Eu vou fazer uma analogia aqui interessante para você entender. Vou trazer aqui um exemplo da mala de viagem. Imagina que você vai viajar e precisa carregar uma mala de, 15 quilos. Se você segura essa mala perto do seu corpo, essa mala de 15 quilos, com postura alinhada,
esse peso de 15 quilos nem vai parecer que você está carregando. Mas ele parece, inclusive, que vai ficar muito mais fácil de carregar. Concorda comigo? Porque essa mala de viagem que pesa 15 quilos, quando você encosta ela no seu corpo, o peso dela vai se tornar leve. Agora, pega essa mesma mala de viagem e carrega ela andando com o braço esticado. Com o braço esticado, você vai ficar pesando, pendendo para um lado só. Para o lado que está essa mala de viagem. Então, o peso, ele não mudou. Continua ali. Os mesmos 15 quilos. Mas o esforço para você carregá-la aumentou. E é exatamente isso que acontece quando você pedala com a postura errada. A carga, ela vai ser a mesma, ela pode ser a mesma, a intensidade pode ser a mesma, mas o seu corpo, ele sempre vai começar a compensar de um lado, do lado que você está com a postura errada. Os ombros, eles podem tensionar, a sua lombar tensionar também, a lombar trabalha mais do que deveria e acaba compensando o outro lado. O abdômen, inclusive, vai perder toda a estabilidade do seu tronco. Então, por isso que o pilar de alinhar a postura é o pilar muito importante, muito fundamental aqui para você que tem diástase. Pilar de número 4 é o progredir. Você não precisa provar nada para ninguém, absolutamente nada. Intensidade, ela vem depois, inclusive, da técnica que você aplicar. E é exatamente assim que eu ajudo mulheres a eliminarem 8 quilos em 28 dias, mesmo do zero e no conforto de casa. Você também, que você tem diástase, não tenha medo nenhum de viver essa experiência de empoderamento aqui na bike, de ritual com você mesma. Mas eu vou te lembrar aqui, inclusive, que você precisa primeiro saber o seu grau da sua diástase, porque somente assim eu consigo passar para você um protocolo específico dentro do meu método Bike Home 28D. Agora eu quero que vocês sintam, vou até mudar de música aqui, porque eu quero que vocês sintam isso na prática. Vamos para a logueada? E não será apenas um treino aqui, tá? Cada movimento aqui, ele vai ser proposital, ele tem um objetivo, porque, inclusive, antes de começar, eu quero que você te deixar muito claro aqui, né? Isso novamente, que cada corpo, ele carrega uma história diferente. E nem toda mulher com diástase, ela está pronta da mesma forma. Ela está na mesma fase de recuperação. Que algumas estão no pós-parto de 1 mês, outras no pós-parto de 3 meses, outras nem tiveram filho, é porque realmente é um estufamento abdominal. E nem toda mulher deve fazer exatamente o mesmo treino, tá? Então, se você está no pós-parto recente, ou se você ainda não recebeu a liberação, inclusive, do seu obstetra, do seu médico, ou se você sente dor, algum desconforto, percebe o abaulamento, inclusive, é importante você realmente falar com o seu médico para ter essa liberação para o seu treino, para o seu cardio, certo? E o objetivo desse conteúdo aqui de hoje, quero deixar claro isso também para vocês, é que não é substituir uma avaliação individual, tá? É realmente mostrar princípios para você que tem diástase, que possa te ajudar a entender melhor, inclusive, como funciona o seu corpo e treinar de uma forma consciente aqui, tá? Porque o treino começa aqui na sua mente para poder fluir por todo o seu corpo. Então vamos lá para a aula guiada agora? O objetivo aqui dessa aula é mostrar para vocês que a bike, ela pode ser uma opção, ela é uma opção
poderosa de baixo impacto nas articulações, no seu abdômen, para você que tem diástase, quando usada de uma forma técnica, de uma forma correta, respeitando inclusive os limites individuais, tá bom? Então, você que já subiu na sua bike, vamos sentindo o corpo, vamos informando que vem algo poderoso aqui nessa aula guiada, tá bom? E antes de iniciar aqui, eu quero dizer que para quem está, inclusive, na fase de pós-parto, sente dor, apresenta alguns sintomas importantes ou ainda não recebeu a sua liberação do seu médico, você deve realmente conversar com o seu profissional. Quero frisar muito isso aqui antes de você fazer qualquer treino, tá bom? Então já estou supondo aqui que você está liberada pelo seu médico a fazer o seu cardio, mulher. Bora lá, vamos ser mulheres maravilhas. Nesse bloco 1, vou até trocar de música, porque nesse bloco 1, eu quero que você se conecte agora com o seu corpo. Coloque aí uma carga leve, uma cadência confortável. Vou até aumentar um pouquinho essa música. Primeiro vamos organizar a sua respiração, que é o nosso pilar 1. Então, inspira pelo nariz, solta pela boca, cadência leve, carga leve. Vamos lá. E enquanto você expira, imagine inclusive que está fechando delicadamente o zíper de uma calça. Você inspira pelo nariz e expira. Nesse processo de expirar é que você imagina fechando o zíper. Então vamos fazer comigo. Controlou? Conseguiu controlar sua respiração daí? Por quê? Porque antes de você gerar movimento para o seu corpo, eu quero que o seu corpo realmente encontre estabilidade. Eu quero que ele encontre realmente presença. Então vamos lá. Carga leve. Sinta só a sua respiração, tá? Sinta o movimento. Ativa seu core. Quero conexão com o seu corpo, tá? Controle. Controle da sua respiração. Não é para prender a respiração aqui. Não é. É controlar a sua respiração. Já estou sentindo que você já conseguiu controlar a sua respiração aí. Então vamos entrar no bloco de ativação. Uma cadência já mais moderada, tá? Cadência moderada, carga leve, pedal leve, tá bom? Vamos só aumentar um pouquinho o ritmo, a cadência. Vamos agora ativar o nosso corpo, o nosso core. Repete o processo de imaginar o zíper da calça. Eu vou sempre estar lembrando aqui porque é fundamental. Então vamos lá, ativar o core. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Minha respiração continua normal, tá? Perceba que eu não pedi para você acelerar. Eu pedi para você controlar o seu corpo aqui. Porque o seu abdômen, ele continua ativo. Mas a sua respiração é que continua fluindo. Para fluir todo o seu movimento aqui. Então, quando você consegue respirar durante o processo do cardio, durante o seu exercício, tende a evitar, de fato, aprender o ar desnecessariamente. E
Isso ajuda muito a você controlar a sua pressão abdominal. Então, é imaginar o zíper da calça, ativar o seu core e manter a sua respiração. Você está protegendo toda a pressão abdominal. Vamos agora de um hit no bloco 3. Um hit inteligente para você que tem diástase. Vamos lá. Vai ser 30 segundos moderado, forte, carga forte e 60 segundos um ritmo confortável de recuperação. E eu quero que você faça daí comigo, tá? Lembrando de todos os princípios da respiração, da sua ativação do seu core para você que tem diástase. Então vamos lá. No meu sinal você faz daí, tá? Aumente essa carga. Vamos lá, explode, 30 segundos. Vamos lá. Você percebe, inclusive, que você ainda consegue conversar enquanto faz? Esse é um ótimo sinal, mulheres, porque vocês estão retomando aos poucos o seu treino. Então vamos lá comigo. Faltam só 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 60 segundos agora. Ritmo confortável. Cadência mais controlada. Respira. Vou até mudar a música aqui. Respira. 60 segundos. Sinta a música. Vamos lá. Vamos repetir. Carga forte. Explode. Bora lá. Acompanha a música. Não precisamos buscar exaustão aqui, tá? Para que um treino seja eficiente. Estou tendo cuidado porque você tem diástase. Vamos lá. São só 30 segundos. Postura. Pegada 1. Apoio aqui na bike. 5, 4, 3, 2, 1. Controla. Respira. Sinta o seu corpo. Em muitos casos, construir uma boa base técnica é muito mais importante do que simplesmente você aumentar uma intensidade rapidamente, tá? Vamos partir para o bloco de estabilidade. Aqui eu quero de você uma pedalada contínua, tá? Vamos lá. Eu vou conduzir de uma forma para você entender melhor o que será essa pedalada contínua. Você imagina agora que o movimento do pedal começa no seu pé. Está começando na planta do seu pé. Pé reto. Imagina um movimento controlado de forma contínua. Ouvindo a música, ó.
Começa no pé. Vai subindo com as pernas. Chegando nas pernas. Controle no abdômen. Controle da sua coluna, da sua postura aqui na bike. Controle dos seus braços, dos seus ombros. Isso é estabilidade. Esse é o bloco de estabilidade para você que tem diástase de uma forma mais específica. Na minha comunidade eu sempre falo, no meu método Bike Home 28D, eu sempre falo para todas as minhas mentorandas, que somos mulheres maravilhas, somos mulheres maravilhosas, e é com essa energia, inclusive, que eu ajudo mulheres a eliminarem 8 quilos em 28 dias, mesmo do zero e no conforto de casa. E quanto menos movimentos desnecessários do seu tronco, mais eficiente tende a ser a sua transferência de força para todos os pedais. Por isso que a gente controla aqui, ó, estabilidade. Movimento começa nos pés. Bloco de recuperação. Carga leve. Respira. Sinta a sua respiração. Perceba como você está terminando aqui essa aula guiada, tá? Você não precisa sair daqui destruída dessa aula. Você precisa sair daqui de uma forma consciente, de uma forma controlada, de uma forma eficiente, uma forma eficaz. Talvez hoje, inclusive, você tenha descoberto uma coisa muito importante aqui. A pergunta nunca foi: qual é, Miriam, o melhor cardio para quem tem diástase? Nunca foi essa a pergunta. A pergunta é: qual cardio eu consigo fazer de uma forma segura, com boa técnica e com constância? Qual é? Respondam para mim. É a bike. É o cardio aqui na bike. Porque é isso que transforma resultados. É o poder da sua constância aqui. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com aquela mulher, com aquela sua amiga que vive dizendo: mulher, amiga, eu tenho diástase, eu não posso treinar. É melhor eu nem treinar. Meu médico nem liberou. Eu não posso, vou ficar aqui, ó, confortável. Quando ele liberar, eu posso até começar, posso até tentar. Então, essa sua amiga que você compartilhar esse conteúdo, ela vai descobrir nesta aula que o caminho não é deixar de se movimentar. É aprender a se movimentar da forma certa, com técnica, de uma forma guiada, com um método específico para ela, um protocolo exclusivo para ela. Gratidão por mais uma aula, um conteúdo incrível. Obrigada a todas vocês. Fiquem com Deus.